Você sabe o que é assídia? Aqui é Marcelo Cardoso, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu queria comentar com vocês sobre essa palavrinha que é tão estranha para alguns, mas para outros pode não ser assim tão estranha. O que é assídia? Já ouviu falar? Já ouviu alguém falando para você? Já ouviu alguém se referindo ao o significado da palavra assídia? Bom, eu vou trazer para você aqui uma breve explicação sobre essa palavrinha e espero que possa ser útil para você. Olha só, Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, na Secunda, que é a segunda parte da segunda parte da sua teologia, da sua Suma Teológica, né, o seu livro talvez mais conhecido. E se tiver algum tomista aqui assistindo, por favor, me corrija aí. Eu estou manuseando há pouco tempo aqui o material do Santo Tomás de Aquino. Na questão 35, ele fala sobre a assídia, né? E diz assim, eu pensei aqui algumas partes para tentar resumir aqui a nossa reflexão. Olha só, diz assim: em seguida, devemos tratar dos vícios opostos à alegria da caridade, a qual alegria tem por objeto o bem divino, e a ela se opõe a assídia. Então ele está falando que a assídia ela se opõe à alegria. A assídia, segundo Damasceno, é um tédio que abate, isto é, que deprime de tal modo a alma do homem que não lhe apraz fazer nada. Assim como tudo o que é ácido é ao mesmo tempo frio. Pois isso, a assídia produz um certo tédio de agir, como claramente diz a Escritura. A alma deles aborreceu toda a comida, e certos também dizem que a assídia é um torpor ou uma apatia da alma, que desiste de começar o bem. Então aqui você já vai começando a ter um significado maior do que é assídia. Estava lendo um livro alguns anos atrás chamado Super Ocupado, do pastor protestante Kevin DeYoung. E nesse livro ele falava que a assídia ela é como se você tivesse uma overdose de informações, você recebesse informações de todo tipo, mas que você não tinha por receber essa overdose, você não tinha a capacidade, a habilidade de focar ou de se aprofundar em uma das questões, em uma dessas informações. Ou seja, você recebe um monte de informação, mas não consegue alinhar um pensamento, não consegue se aprofundar numa questão, porque você está ali naquela posição de overdose, né? Você recebe um monte de informação, é estimulado dia a dia com diversas informações, mas não consegue se especializar em uma, ir mais a fundo em uma informação. Ele está falando especificamente da internet, né? Mas tem a ver com um dos sintomas da assídia, que é essa falta de concentração, essa falta, como diz aqui, né? Ele desiste de começar o bem. Ele tem tanta informação, né, como é a nossa época hoje, né, de super informação. Você é super estimulado a ter informação, tem informação em todo lugar. Você está aqui vendo informação no celular, em qualquer lugar que você esteja, mas isso causa esse tédio, né, essa, entre aspas, preguiça, né, de você se aprofundar num bem. Então a assídia ela tem a ver com isso, né, esse tédio, né, que te leva a desistir de começar o bem. Tá? Então, juntando aqui o início da explicação de Tomás de Aquino e a explicação do livro do Kevin DeYoung, é mais ou menos isso, mas tem mais ainda, tá? Olha só, ora, tal tédio
sempre é mal, quer em si mesmo, quer pelos seus efeitos. Tá bom? O tédio causado pela assídia sempre é mal. Mas também o tédio causado por um mal verdadeiro é mal pelos seus efeitos. Se abater o homem de modo a retraí-lo totalmente das boas obras. Então a assídia, perceba, você pode estar em contato com as coisas boas, mas por estar a assídia estar presente na sua mente, no seu coração, você não consegue executar essas boas obras de maneira plena, de maneira ligada ao seu devido fim, né? Como eu já falei num vídeo aí, um tempo atrás aqui no IGTV, que todas as coisas têm um fim, né? E as coisas têm sentido quando estão alinhadas com o seu fim, com o seu objetivo final. E tem mais um pouco aqui, ó. Por isso o apóstolo, que deve estar falando de Paulo, provavelmente, não quer que o penitente seja consumido de demasiada tristeza por causa do pecado. E essa é uma fala de Paulo em 2 Coríntios, se eu não me engano. Por onde a assídia, no sentido em que aqui a consideramos, designando o tédio causado pelo bem espiritual, é duplamente má, em si mesmo e em seus efeitos, como já foi falado aqui anteriormente. Logo, a assídia é um pecado, pois chamamos de pecado aos movimentos apetitivos maus, como o do sobredito Sicole. Ou seja, a assídia, segundo Tomás de Aquino, é um pecado, porque ela leva a esses movimentos apetitivos maus, ou seja, vai te levar a travar em fazer uma coisa, né? Você nunca vai conseguir terminar uma coisa. Então algumas pessoas até dizem que assídia é preguiça. Não é bem assim, né? Não é bem uma preguiça, é aquela falta de vontade, talvez por causa do superestímulo, enfim, de fazer o bem, né? Então é um desprezo ao bem, aquilo que você pode fazer de maneira honesta, justa e reta, né? É próprio da humildade levar o homem a não se exaltar, mas não é próprio da humildade desprezarmos os bens que possuímos como dons de Deus. Pelo contrário, isso é próprio da ingratidão, e desse desprezo nasce a assídia, pois nós nos entristecemos com o que reputamos mal ou vil. Por isso devemos exaltar os bens dos outros, sem contudo desprezarmos o que nos deu a divina providência, porque do contrário nos causariam tristeza. Enfim, essa aqui é a explicação que eu tirei da Suma Teológica de Tomás de Aquino, mas você pode entender a assídia como essa falta aquela falta da conclusão, né? Você sempre começa a fazer alguma coisa, mas nunca termina. Você já passou por isso? Eu já passei. Nossa, que eu acabei de comer aqui, tô meio engasgado. Tomás de Aquino diz que a assídia é esse desprezo pelo bem, né, que Deus nos dá. Então muitas vezes você começa uma coisa, começa um trabalho, começa uma leitura e nunca termina. Talvez você esteja sofrendo com a assídia. E segundo Tomás de Aquino, a assídia é pecado. Então, eu espero que você tenha entendido aí o que é a assídia, né? E possa trabalhar para que ela não domine o seu coração. Você possa entender que ela existe, né? Uma palavra muito incomum, mas nesse sentido de que ela é aquele travamento, aquele peso na alma que sempre te leva a não terminar uma tarefa, né? A desprezar o bem, a elaborar uma coisa mais trabalhada, mais pensada, não é? Então muitas vezes você vive daquela famosa maneira meia boca de ser, não é? Então você pode ter tentado terminar um livro e não consegue. Para os cristãos aqui,
como eu, né? Quantas vezes você começou a ler a Bíblia e nunca terminou, não é? Aquele plano anual que nunca termina, que já está um plano secular, né? Já faz um século que você começou e não conseguiu terminar. Enfim, então fica aqui a minha mensagem. Cuidado com a assídia, né? Trabalhe, se empenhe, cumpra, trace metas que você pode cumprir, não é? Para que de repente você não trace aquela meta mirabolante, né, que vai alcançar o mundo e por causa disso você seja apanhado aí diante da realidade e acabe dando espaço para a assídia, não é? Então seja realista e cuidado com a assídia, que é uma inimiga da tua alma, tá bom? Um abraço para você aí, obrigado pela tua participação. Se puder, comenta, curte aí esse vídeo, né? E sempre lembre de uma coisa, né? Busque sempre as coisas do alto, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais.